E aí, galera, tudo bem? Eu sou Andresa, estudante de Ciências Sociais na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Continuando então esse projetinho de compartilhamento de informações sobre o uso recreativo da maconha, hoje eu vou falar um pouquinho, fazer alguns comentários em cima do primeiro vídeo da série Drauzio de Chava, que é a série de vídeos que o Dr. Drauzio Varella traz sobre o uso recreativo da maconha. E, antes disso, eu queria dar uma ênfase no meu objetivo com esse projeto, que é acabar com o preconceito político-social que existe em cima da maconha, tá? Do uso recreativo e do uso medicinal. Como o uso medicinal da maconha, o preconceito em cima dele vem diminuindo muito mais facilmente do que com o uso recreativo, eu queria, então, trazer aí essas informações com pessoas que têm base para falar, que são especialistas, enfim, estudam e têm informação sobre vários campos de visões, Então, é isso. Bom, começando então o comentário sobre o primeiro vídeo do Drauzio Varella, que é a planta, o primeiro do Drauzio de Chava é o A Planta. Esse vídeo, então, nesse vídeo o próprio Drauzio Varella, ele começa falando que é daí, do preconceito que surgem as hipocrisias, e como ele tem base para falar como médico apenas do uso medicinal, ele vai atrás de outras pessoas para falar sobre o uso recreativo. Então, esse primeiro vídeo do canal, dessa série dele, ele traz um pouco do âmbito político, social, antropológico, enfim, do uso recreativo da maconha. E aí, nesse vídeo, então, a partir do momento que ele traz pessoas pra falar, ele começa, então, falando sobre a Marcha da Maconha. É uma jornalista falando sobre a Marcha da Maconha, a jornalista Gabriela Moncal, que ele cita lá no vídeo, ela tá lá, tá ela falando lá. Então, ela fala que a Marcha da Maconha em São Paulo, ela começa em 2008 e... Perdão o barulho, gente. Passou um helicóptero bem na hora e achei de passar os helicópteros e os aviões. Enfim, a Marcha da Maconha, ela acontece no estado de São Paulo desde 2008 e de 2008 a 2011 era uma manifestação proibida pela justiça brasileira, tá? Então, a justiça considerava essa marcha da maconha uma apologia ao crime, e aí ela só vem ser legalizada depois como liberdade de expressão, a marcha da maconha, depois de uma grande repressão que acontece na marcha de 2011, porque logo depois as mesmas pessoas se organizaram, se eu não me engano, uma semana depois, para fazer a marcha pela liberdade. E daí, a partir da Marcha da Liberdade, eles conseguem um parecer do STF para dizer que legalmente essa marcha pode acontecer. É considerado liberdade de expressão, Então, enfim, a gente passa então agora, depois dessa parte da repressão policial e um pouquinho dessa história da Marcha da Maconha em São Paulo, o Drauzio fala um pouco sobre... Ele passa para um antropólogo, que é o Maurício Fiore, um antropólogo do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Então, esse antropólogo, o que ele diz? Que a maconha, ela começa a ser demonizada nos Estados Unidos, inclusive por cientistas. Então, aí a gente entra na parte de que a ciência, ela também é problemática no sentido político, não é à toa que aconteceu o darwinismo social. Então, assim, a gente pode confiar na ciência até certo ponto também, porque dentro da ciência, os cientistas também colocam seus valores políticos sociais. Então, esse é um ponto no meu comentário, E aí, então, ele explica que o processo de demonização da maconha acontece nos Estados Unidos logo depois que acontece a crise da lei seca, do álcool. Então, logo depois que a lei seca ela acaba, a repressão
pelo álcool, a repressão em cima das pessoas que faziam uso do álcool, ela deixa de fazer sentido, ela deixa de ser útil. Então, a demonização e a proibição da maconha entram com esse papel. O papel de poder haver uma repressão policial, né? Em cima de alguém. Um papel de repressão do Estado aí. E, então, a questão dos Estados Unidos com a maconha, ela tem a ver com os mexicanos, um preconceito contra os mexicanos e também contra os negros. E no Brasil, acontece principalmente por conta dos negros, né? Inclusive, no vídeo do Drauzio, ele cita, aí ele coloca algumas partes de jornais da época passada, assim, né? Que é visível. No jornal tem foto de pessoas negras na manchete, ali, enquanto se fala da maconha, as primeiras fotos são de pessoas negras, como se só pessoas negras fizessem uso da maconha. E aí, essa é uma base que acontece para que se demonize e se criminalize a maconha no Brasil. Tá? Então, a maconha ela vai deixando de ser criminalizada, o preconceito ele vai deixando de pouco a pouco de existir, porque a maconha vai sendo incorporada nas classes médias, né? As classes médias começam a fazer o uso da maconha. Então, assim, é histórico, isso acontece. Isso acontece com várias coisas, principalmente com a maconha agora, né? A gente tem isso daí como exemplo. E daí, esse preconceito tem a mesma base que tem o samba, né? O preconceito contra o samba, o preconceito contra o funk, o preconceito contra a Umbanda, o preconceito contra o candomblé. Então, a maconha surge, o preconceito contra a maconha surge de questões raciais. Da mesma forma que o samba sofria repressão, que a Umbanda sofria repressão policial, a maconha vem sofrendo repressão policial, né? É histórico, a gente pode ver aí, né? A Umbanda, ela se utiliza um pouco do samba, depois que o samba deixa de ser repreendido aos poucos, a maconha ela vai se incorporando do samba na sua história, na sua essência também, para que a repressão não acontecesse, ou para que as pessoas, né, dentro dessa religião conseguissem ter aí uma desculpa, né, uma forma de não sofrer repressão. Então a gente vê que é a base social, né? E aí a gente pode se questionar um pouquinho, né? Será que faz sentido ter esse preconceito com a maconha e as pessoas que usam a maconha? Será que faz? Com essa base social? Eu, como um bandista, tenho que dizer isso, né? Não sou preta, mas faço parte de uma religião africana, né? Que tem como base o candomblé também. Então, assim, até onde vai, né? Esse preconceito, da onde ele vem? Será que faz sentido ter esse preconceito com a maconha, tanto o uso medicinal quanto o recreativo? Vamos pensar mais um pouquinho, né? Até porque o álcool também sofria essa mesma repressão e hoje em dia ele não acontece. Então vamos evoluir nossa mente, espalhar a informação que faz sentido e deixar, né, de ter preconceito com as pessoas que fazem uso da maconha e o preconceito contra a própria planta, que é uma planta, não é mesmo? Apenas uma planta. É isso, gente. Esse é o segundo vídeo. Aí, bom, vou tentar trazer mais coisas aí. E é isso. Valeu, brigadão. Um beijo.